Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, olha aqui, vou fazer um podcast aqui maravilhoso com um cara que eu tenho um respeito muito grande, porque ele faz parte da história do Vasco da Gama, mesmo tendo, ao meu sentir, pouca idade, mas ele vai contar um pouco da sua história, das coisas que muita gente não sabe do Vasco da Gama e também falar um pouco mais deste momento. Estou aqui com o doutor Leonardo Rodrigues, que eu carinhosamente chamo doutor Léo. Tudo bem, Léo? Tudo ótimo, Wellington. Boa tarde Boa a tarde. você, amigo. Boa tarde aí aos espectadores. É sempre uma alegria muito grande conversar contigo, bater um papo, um jornalista com a seriedade e Que com bom. o caráter que você tem. Eu acho que merece todo o nosso respeito e a admiração é recíproca. E a gente agradece o Mauro, né, Claro. por, por, por ter nos proporcionado isso aqui e falar do Vasco nesse momento em que o time está subindo. Pegou o elevador, apertou, sobe. Sempre bom, né, conversar nesse momento. Agora, ô, Léo, você tem 41 anos, você é carioca do Lins, papai do Davi, que tem 5, do Benício, que tem 2 anos. Você me disse que, inclusive, o Davi fala jogando futebol, que é o Léo Jardim. Exatamente. Na verdade, o Davi vai completar agora 5 anos, dia 8 de novembro. E lembro bem da eleição de 2020, enquanto minha esposa estava na maternidade, eu estava lá envolvido na eleição, na organização, na disputa eleitoral, na disputa institucional, que eu acho que é importante para o Vasco. Mas é isso, meu filho, como não poderia deixar de ser, está sendo prematuro até em termos de vinculação de Vasco. Eu acho que ele está muito fissurado. Eu ligo a TV para assistir futebol, ele já vem correndo, sentando do meu lado. Papai, vai ter jogo do Vasco, vai ter jogo do Vasco. O Vasco vai ganhar de quem hoje? E joga bola agora, já me pediu uma luva, pediu a camisa laranja, que é uma cor preferida dele, do Léo Jardim, e simula ser o Léo Jardim. E inclusive pede para eu cantar a música Puxa Aqui Brasil, né, para não falar o palavrão, é o melhor goleiro do Brasil, Jardim. Então isso te proíbe de xingar o Léo Jardim em alguma falha. Pois é, Vasco e Vitória a gente teve juntos lá. Aquele jogo foi um jogo bem tenso, né? Placar dado momento ali adverso e num momento que eu até reputei falha do Léo, que poderia ter não se mantido no chão ali, ter se levantado, mas segurei, a gente tem que segurar porque eu não posso frustrar a juventude, né? Como dizia o Ciro Aranha, enquanto houver um coração infantil, o Vasco é imortal, né? Isso é verdade, uma das frases mais bonitas da história do futebol. Aliás, o Vasco tem uma história maravilhosa. Por que você é Vasco? Amor, paixão, algo... Culpa de quem? Minha. Culpa exclusivamente minha. Porque meu pai é de origem portuguesa, mas do âmbito do comércio, fui ali para o Espírito Santo. Eu nasci no Rio, fui com 1 ano para o Espírito Santo, para o interior do Espírito Santo, mais especificamente qual cidade lá? A cidade de Alfredo Chaves. Alfredo Chaves fica perto de quê? Fica perto... Um pouquinho para dentro de Cachoeiro ali. Então, assim, uma cidade bem pequena, produção de banana, leite, é o carro-chefe. Meu pai tinha uma distribuidora de banana na ocasião e foi para lá. E o Espírito Santo sempre teve uma presença muito marcante do Vasco, né? É um estado com muito vascaíno e assim, eu adorava futebol e vivia ali, muitos vascaínos conhecia o Vasco e gostava do Vasco pela sua história, pela sua identificação com a comunidade portuguesa, que era a origem do meu pai. Meu pai, assim, era um português, se dizia até Vasco, claro, mas ele não era muito assíduo, não acompanhava futebol, tinha pouco tempo para isso. E então eu reputo culpa exclusiva minha. Foi uma paixão arrebatadora, assim, natural, pura, sem ser de pai para filho, como é a minha pro Davi e pro Benício agora. É verdade, verdade. Qual o primeiro time do Vasco você lembra? A escalação, alguns jogadores? Qual o time que te marcou? Assim, o time de 97, para mim, foi fenomenal.
para mim, time de 97, o de 98 também, que se sagrou campeão da Libertadores. Até porque foram, especialmente de 98, porque foi o time que eu consegui acompanhar de perto em loco. Porque é um ano que eu volto pro Rio de Janeiro e começo a ir a todos os jogos. Então, o primeiro jogo que eu fui foi um Vasco e Paraná, se não me engano, em 95 ou 6, lá no Espírito Santo. Ah, tá. Pensei que era aquele do Paulo César. Não, nesse eu tava também. Eu sei. Nesse eu tava também. Mas assim... Para quem não lembra, o jogo, o Paulo César deu 2 pênaltis contra o Vasco, um troço expulsou assim. o Juninho. Expulsou o Juninho, aí o Eurico invadiu o campo e falou assim, ó, você é responsável por tudo que acontecer aqui. E aí a imprensa disse, não, o Eurico ameaçou o Paulo César Oliveira. A verdade, assim, eu relembro muito bem dessa história, que eu tava no estádio, era um dos que tava no alambrado ali, protestando para dizer o mínimo do mínimo, que realmente foi um dos maiores absurdos em termos de arbitragem que a gente viu naquele jogo. Mas eu não tenho dúvidas, assim, se aquele jogo continuasse, se o Eurico não toma aquela atitude que tomou, primeiro em defesa do Vasco, era preciso, diante do absurdo que acontecia. Claro que os tempos são outros, Sim. Mas era preciso. Mas eu acho que ele evitou, de fato, uma invasão de campo e algo que poderia até prejudicar o Vasco sobremaneira no campeonato. Porque naquele momento o Vasco, se não me engano, já perdia o jogo. Estava 1-1. 1-1, ele marca um pênalti contra o Vasco e expulsa o Juninho Pernambucano. Isso aí. Então deu essa confusão toda aí. Léo, vamos falar sobre política vascaína? Você é bom nisso? Quantos anos de política? Bom, na verdade, eu sempre tive uma... E aí que eu vou fazer uma inserção para o pessoal entender um pouco minha história, assim, no âmbito institucional, que eu costumo dizer, no âmbito político do Vasco. Eu sempre tive essa crença, a política do Vasco se resolve, eu não quero me acompanhar, eu quero arquibancada, eu não quero me excluir, mas eu sempre acompanhei a política do Vasco desde o início dos anos 2000, acompanhei de fora. Nunca quis me imergir nessa política, naquele primeiro momento, mas a partir de 2010, vendo o estado que o Vasco se tornou naquela gestão ali do Roberto Dinamite, que Deus o tenha, eu consigo separar bem a questão do ídolo e do gestor, mas a partir daquele momento eu entro de cabeça, porque eu sentia que era necessário arregaçar a manga, ir para dentro, fazer algo, dar a minha contribuição, minha modesta contribuição a esse ambiente. Então eu saio da arquibancada, entro efetivamente, era sócio desde 2006, e aí reativo um título em 2010 e entro de cabeça efetivamente, atuando como advogado, como agente político, e estou desde 2010 até hoje de cabeça nessa política. Que legal. E eu te conheci como advogado do Vasco e defendendo Eurico Ângelo de Miranda. Sim. É o maior dirigente que o Vasco teve, não era nada disso. Como que você define Eurico Miranda? Eurico Miranda, sem medo de errar, foi o maior dirigente do Clube de Regatas Vasco da Gama, quiçá do futebol brasileiro. Eu, assim, não tenho dúvidas da contribuição dele, tanto institucional para o Vasco, principalmente, mas o que ele contribuiu para o futebol realmente foi muito grande. Ele, inclusive, é o criador da Copa do Brasil, Sim. Que eu acho que o Vasco vencerá a desse ano. E é interessante, o Eurico, ele foi convidado pelo Ricardo Teixeira em 89 para fazer parte da diretoria da CBF e deram para ele comandar a seleção. Só que já se fazia o Bye-Bye Brasil. O que era o Bye-Bye Brasil? Os grandes times, principalmente do Rio de Janeiro, saíam viajando pelo Nordeste, de ônibus até. E, se não me engano, era o Pinga, que era um dos empresários da Bahia, pagava em dinheiro, pagava aquelas cotas em dinheiro e tudo. E era o cara que levava, inclusive, o Roberto Carlos para o Nordeste.
Era o que o pessoal me contava. E aí o Eurico, em 89, chama o Ricardo e diz, olha, é hora da gente criar a Copa do Brasil. O que é a essência da Copa do Brasil quando ela foi criada? Qual era? Levar o time grande no lugar pequeno. Uhum. É aquele negócio, como dizia o Apolinho Washington Rodrigues, de torcedor pendurado no lustre. Exatamente. Assim, e é uma das essências da Copa do Brasil. Lamentavelmente, houve, em virtude da evolução, da própria modificação do futebol, ela se perdeu um pouco essa essência, que era a popularização do futebol. Não só levar o time grande na penetração nacional, como você bem destacou aqui, Wellington, mas também tinha a questão de dar oportunidade para os clubes do Nordeste enfrentar grandes clubes e ter a inserção no futebol, que também permitiu, inclusive, surgimento de muitos atletas e grandes valores ao futebol brasileiro, que hoje a gente não vê tanto, que sai de forma prematura do nosso futebol para a Europa em virtude dessa o mercado ficou um pouco secundário no Nordeste, no Norte, e a gente vê clubes hoje amargando prejuízos e atividades até com dificuldade de exercê-las em virtude dessa elitização do futebol que acabou se perpetuando ou se impondo, né? Eu tô lembrando de uma história agora, e eu estou fazendo 40 anos de Rio de Janeiro, 35 anos cobrindo o CBF. Você é da onde? Eu sou de Formiga, Minas Gerais. Né? Alô, Formiga, um beijo. E aí, o que acontece? Eu estava no comitê de imprensa, era a antiga sede na Rua da Alfândega, perto, inclusive. E o que acontece? O doutor Marco Antônio Teixeira mandou me chamar na sala dele, no 5º andar, era o secretário-geral da CBF. Querido doutor Marco Antônio não está mais entre nós. E ele disse, eu estou com um problema. Eu falei assim, qual, doutor? O Vasco joga amanhã no Nordeste, no Norte brasileiro, se não me engano era com o Ji-Paraná, um troço assim. E o presidente da federação acaba de me ligar para dizer que para o jogo de amanhã da TV Globo, que o Vasco e o time lá, não tem rede para colocar no gol. E na cidade não tem nenhuma loja que vende e nem na capital, está em falta. O que eu faço? Eu falei assim, calma, você já comprou as redes? Não, já mandei comprar. Aí liguei para o falecido Nilson Gonçalves. Nilson Gonçalves. Que era o supervisor do Vasco. Supervisor da base. O Vasco levou na sua bagagem as redes para vestir ali o gol, né? E ter o jogo no dia seguinte, o jogo normal. Entre outras tantas 500 histórias que tem a Copa muitas, do Brasil, né, muitas. cara? Assim, eu sou apaixonado pela popularização do futebol. Acho que ela cumpre um papel muito importante para o desenvolvimento do futebol, que eu acho que está sendo relegado com essa visão. Eu acho que óbvio que tem que ter uma visão empresarial, uma visão de evolução do futebol brasileiro, mas eu acho que a gente não pode perder algumas raízes e não por acaso, a partir do momento que a gente passou a se distanciar delas, a gente vê que o futebol brasileiro não vem rendendo o que deveria render em termos de formação de jogador ou desenvolvimento de futebol. Eu queria te perguntar, então, já que você puxou, você é contra ou a favor da SAF? Bom, aí a resposta depende. Em clubes de nível de massa, como o Clube de Regatas Vasco da Gama e alguns outros, eu sou contra. Por quê? Sou contra porque eu acho que você é um instrumento que, primeiro, que os clubes ficam suscetíveis à perda dessa identidade, desse pertencimento que eu estou falando, e se tornam, ao fim e ao cabo, uma marca envolta num interesse privado que deixa, muitas das vezes, colide ou é frontal ou contrário à própria essência do que é o clube, do que o clube precisa. O clube precisa, primeiro, fomentar a sua massa, seu patrimônio, a sua torcida, mas precisa ter um viés eminentemente competitivo, desportivo. E o investidor, muitas das vezes, ele está fulcrado ou fincado naquela questão do lucro, da obtenção do resultado financeiro. É o John Textor.
É isso, assim, a gente tem, e nesse contexto, a gente tem algumas dificuldades, às vezes, que os sócios numa sociedade anônima de futebol podem ter interesses conflitantes. E aí eu entendo que, nesse modelo que está desenhado, o modelo econômico-financeiro acaba prevalecendo sobre o interesse da coletividade, que é o desportivo. Porque se você perguntar para o sócio, para o torcedor do clube, ele está preocupado com o desempenho desportivo. E a aceitação no modelo SAF veio a partir Ele quer time. É isso. Ele quer título. É isso. Mas ele hoje venera ou aceita ou até fomenta o modelo SAF porque foi vendido como a solução para que ele tenha time. E não necessariamente é isso. Mas o Palmeiras hoje é uma SAF? Você entende o Palmeiras como uma SAF? Não. Continua como um time associativo. Um clube associativo. Assim, as pessoas confundem os modelos. Acho que, primeiramente, a gente não tem que demonizar nem amar demais um determinado modelo. O modelo não é sinônimo de fracasso ou sucesso. O que define isso é gestão. Sim. O que define isso é o respeito à execução orçamentária, o respeito aos seus objetivos, às suas finalidades. Isso você vai encontrar exemplos de sucesso em clube e empresa, ou SAF, ou SAD em Portugal, que é como se queira chamar, como vai também encontrar modelos associativos. Os grandes clubes do mundo hoje, os maiores, têm modelos associativos. O Real, o Barcelona foram vencedores e são extremamente vencedores com esse modelo. Isso é a prova de que o modelo não traz aquilo que prometeram. E no Vasco, especialmente, a gente teve uma discussão ceifada, né? Uma discussão atropelada a partir de um sucateamento do clube. Me parece, de certo modo, proposital para criar um ambiente que levasse a essa conclusão. E, na verdade, quando a gente olha para o Vasco, a discussão do Vasco, não que ela pudesse deixar de existir, não é isso. Que fosse o torcedor, o sócio, chegasse a essa conclusão. Mas que tivesse elementos para ter essa conclusão. Com segurança, com razoabilidade. Por quê? Essa discussão ela inicia do final para o começo. É quando você fala que deve... O que o Pedrinho falou agora, deve 1 bilhão e 400 milhões, é isso? Porque, relembro aqui, apresentou, o Vasco caiu para a Série B, se manteve, que foi um desastre, e essas pessoas que, de incompetência inconteste pelos resultados, foram as que conduziram a negociação. Isso está errado. Se você for incompetente no negócio, não quer dizer que, me parece, que você não é a melhor pessoa para conduzir os rumos daquela instituição. Mas, a par dessa situação, o que a gente teve? O Salgado, ele viaja para os Estados Unidos, salvo engano, ali em fevereiro de 2021. E logo em seguida ele já vem com anúncio. O Vasco vai fazer a SAF com um investimento de 700 milhões numa operação de 1 bi. E agora a gente vai ser um clube que vai voltar a disputar. O que você coloca na cabeça do torcedor? Opa, vai entrar 1 bi, meu time vai se fortalecer e a gente vai voltar a disputar. Inclusive, lembro assim, quem acreditou naquele rapaz, naquele Josh Wander... Meu Deus do céu, eu nunca mais dei o nome daquele rapaz do bonezinho de... É o Josh, né? Então, esse é o último Flamengo e Vasco. Então, assim, povoou-se o imaginário do torcedor com uma falsa conclusão da operação. Você tem 2 filhos. Torcedor é igual criança. Uhum. Você prometeu uma coisa, cumpra isso. Porque ele vai te cobrar enquanto você não cumprir. E é isso. E tal como criança, ela só mira o resultado, não mira como se chegar até lá, o que custa chegar até lá. E foi isso que foi ceifado no Vasco. Um contrato secreto, que reputa um erro essa gestão também por não tê-lo aberto, ao menos ao associado do Vasco. Acho que é preciso passar limpo o que aconteceu no Vasco. Então, principalmente quando se fala em revenda, inusitadamente, pouco tempo depois
do que a gente se viu. A gente precisa aprender com os nossos erros. Eu quero te perguntar, até uma notícia dessa semana, de que uma comissão fez lá um estudo, está indiciando algumas pessoas, inclusive o próprio Jorge Salgado, a respeito da venda, como foi feita a venda. O que você achou? Bom, eu sei tanto quanto você, Wellington. Notícia de imprensa. Lamentavelmente, apesar de ser conselheiro do Vasco, a diretoria, embora tenha um discurso, na prática, ela não prima pelo debate, ela não tem primado pela troca de informações, pelo menos no âmbito do Conselho Deliberativo. A gente não tem colhido e obtido as informações que são necessárias e indispensáveis, não só pelo dever de transparência, mas, sim, eu não posso debater algo que eu não conheço. Mas fico feliz que finalmente, minimamente, houve um avanço nessa comissão, porque ela remonta ao início do mandato. Essa comissão já tem tempo. E a gente só vê notícia de imprensa. Acho, inclusive, que esse relatório já deveria estar sendo submetido ou enviado aos conselheiros para que comecem a ter familiaridade. A gente não pode ter atropelo nesse tipo de processo. Acho que é preciso passar o Vasco a limpo. É preciso passar essa operação especial a limpo. O que aconteceu? A gente tem notícias, por exemplo, que a valuation do Vasco e principalmente a investigação a respeito da empresa 777, ela foi feita na rede mundial de computadores, ou seja, o Google. Há um relatório de uma empresa contratada para fazer o due diligence que diz textualmente que não encontrou notícias que desabandassem a empresa. Desculpe, isso não pode ser sério. Quem endossa um negócio como esse? Ou seja, no popular, para o nosso internauta entender, venderam para qualquer um? É por aí? Ou venderam para alguém que achava-se que tinha dinheiro? Eu tenho um amigo, Valdir Luiz, que tinha um dirigente do Botafogo, que eu não vou falar o nome, que estava sempre engravatado, bonitinho, fazia se virar de cabeça para baixo, não caiu uma ficha telefônica, não caiu uma moeda. Então era aquela coisa, e na hora abria de lona. Assim, não sei se a expressão venderam para qualquer um é a mais correta. Perfeito, pode me consertar. Não, eu estou refletindo sobre ela, na verdade. Tá aqui exatamente no improviso o pensamento. Ou se seria... Porque, na verdade, o Vasco foi levado a uma xepa, né? Ou seja, vou te ajudar. Em parte você já falou, deveria ter demorado mais para fechar o negócio da venda da SAF do Vasco. Por primeiro aí? Tinha que ter maturidade no debate, seriedade, transparência, isso tudo não teve. Então, não, eu sempre fui contra, como falei aqui. Sim. Sempre fui contra, mas algumas vezes. Me permitia debater. Para debater, você precisa conhecer as nuances do negócio e as condições. Isso, em momento algum, foi permitido. Com relação ao destinatário dessa venda, eu não sei se foi uma venda a qualquer um por desespero para salvar uma gestão, ou seja, um projeto da gestão, patinamos na nossa incompetência, quebramos o Vasco e precisamos aqui de 80 milhões de um empréstimo, que é a história do empréstimo Ponte. Vamos captar, custe o que custar, e achou um fundo abutre, um oportunista. Não sei se foi isso, a fome com a vontade de comer, ou se foi algo direcionado mesmo para esse público, para essa empresa, que era uma empresa claramente de aposta em alavancagem, e se há algo por trás disso. Assim, no dito popular, colocar o Vasco na xepa e pegar uma laranja podre. Entendi. Agora, vamos lá. O Vasco pode, hoje, depois de ter virado uma SAF, voltar a ser associativo juridicamente? É possível, é difícil, mas é possível. Há a possibilidade, inclusive, também de se manter a SAF com o domínio exclusivo ou parcial da associação, do Clube de Regatas Vasco da Gama. E é o que eu costumo dizer, é importante deixar aqui claro para os nossos espectadores,
discutir-se o modelo, ser contra ele, ter maturidade na discussão, não significa que você quer domínio para si e excluir investidor. Eu costumo falar com muita clareza, investidor sim, dono, me parece que o Vasco precisa ser dono do seu próprio nariz. Ou seja, você venderia 51% das ações. Modelo, você venderia 49%. Modelo do alemão, assim, tem formas de fazer esse negócio, tem formas de você, por exemplo, estabelecer uma SAF com alternância de poder executivo, porque muito se fala na questão, mas quem vai botar dinheiro sem ter a gestão, a caneta da execução desse orçamento? Dá para estruturar isso num negócio jurídico. Dá para estruturar isso num negócio societário. Mas se eu achar um comprador para a SAF do Vasco hoje, esse comprador tem que comprar os 33%, 31% que estão com a 777? Acho que o Vasco caminhou para um abismo tal, para uma situação inusitada, de tal maneira que hoje você não consegue fazer qualquer operação sem uma anuência do sócio 777, leia-se ECAP ou a outra, que também há uma disputa sobre isso. A gente ainda tem mais um agente, ou seja, mais dois agentes, né? A 777 foi colocada de lado, em tese tem a ECAP e tem a Lidenhall, acho. A informação que eu tenho... a informação que a ECAP é o guarda-chuva do negócio, né? E a 777 é uma barbatana desse guarda-chuva aí. Perfeito? Mas fato é isso. A operação, ela hoje, seja qual for, porque a 777, ou o ECAP, não foi excluída da sociedade. Ela está com direito político e sociais suspenso. Perfeito. Mas ela não está excluída. Até porque ela pagou. É isso. No popular pagou, é isso? Né? Dizem que pagou também, né? Também tem isso. Também tem. Tem recibo? Tem algumas dúvidas aí, porque, por exemplo, a gente teve a operação que o dinheiro entrou e saiu para o empréstimo de uma subsidiária da 777 fora, sem a devida remuneração. Teve uns juros, só que naquele momento a moeda indexada era o dólar, teve uma queda e o juros não cobriu sequer a defasagem dessa queda. Então o Vasco foi lesado em inúmeras frentes. E volto a dizer, me parece por um fundo de alavancagem. Mas, voltando aqui à nossa vaca fria, não há hoje uma operação segura que não passe pelo endosso desse sócio. Seja ele a ECAP, seja quem quer que for, e não me pareça que há segurança jurídica suficiente. Inclusive... Então, quando você fala que não tem segurança jurídica, me permita, uma pergunta bem de leigo. Aparece o moço lá, vamos falar do último, o grego, para comprar. Esse grego ele tem que comprar a parte do Vasco e a parte da ECAP. Sim. Perfeito? Em tese, na verdade, qual o cenário que a gente tem hoje? O Vasco ali com 30%, supostamente integralizado pela a 777 ou ECAP, detentora de 70%. Esse é um negócio. Uhum. Sendo que desses 70%, a ECAP integralizou 31%. Perfeito. O restante, 39%, se eu não estou errado nas contas, está em discussão na arbitragem, tem uma cautelar judicial. Então, na verdade, o negócio dá até para fazer sobre os 70%, desde que a ECAP participe dessa triangulação. Ou seja, ela pode pedir o preço que ela quiser. Exatamente, ela está na mesa. Ela não está fora da mesa. As pessoas precisam entender isso. Porque muita... E nenhum investidor... Só para finalizar... Desculpa te interromper. Não. Nenhum investidor vai encontrar... Não, eu pego 31% aqui, pego mais 15% ou 20% do Vasco. Com esse imbróglio, ninguém vai fazer isso. Isso é importante ressaltar. Então, é onde que eu quero... É porque a atual diretoria não é uma crítica, é uma informação, pelo menos eu não ouvi, me perdoe se eles já falaram sobre isso, que não cita a ECAP, a 777, como dona de 31%. Uhum. Se vende hoje 70% das ações do Vasco da Gama, independente de negociar com a ECAP. Não,
mais uma vez, falta transparência. Falta transparência, falta informação, falta dados. Primeiro, a gente tem uma dubiedade de qual a real intenção dessa diretoria. Assim, ninguém tem clareza do que ela pretende em termos de Vasco, em termos de SAF. Houve uma falta de clareza no processo de recuperação, como está havendo falta de clareza nessa comunicação. E não é só com o sócio, não. É principalmente com o conselheiro e principalmente com o conselheiro e com os poderes constituídos do Vasco, que deveriam estar a par de cada movimentação dessa. Porque, assim, a gente não quer acordar da noite pro dia, não tem outro destino a não ser esse. E cometer o mesmo erro. Acho o naufrágio dessa operação tão cedo, é claro que é muito caro ao Vasco. Mas ele, ao mesmo tempo, ele surge como uma oportunidade de corrigir a rota, de corrigir o erro. Perfeito. Só que você não vai ter outra oportunidade como essa. E se você não tiver cautela, não tiver maturidade, não tiver seriedade nesse debate, profundidade, e fazer o debate da profundidade de um Pires, como foi feito anteriormente, você vai errar novamente. Vai errar novamente. Assim, eu faço uma crítica à atual gestão, o Wellington. Seguinte, ela tem nas mãos, fala-se muito em pacificação no Vasco. Eu acho que essa diretoria teve e está deixando escorrer pelos dedos a grande oportunidade de se fazer uma pacificação em torno de um objetivo comum, que é o resgate institucional do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama, seja ele dono integralmente ou dono majoritariamente da SAF. Porque se houvesse um chamado a todos, situação, oposição, e isso está nas mãos de quem comanda. Você pode bater lá na porta e falar, vamos debater. Se quem comanda não permite o debate, não te convida ou não aceita a sua entrada no debate, você não tem o que fazer. Você não tem instrumentos para obrigar que a gestão te escute. Ou seja, a gestão do Pedrinho é sem diálogo. Sem diálogo, absolutamente, sem diálogo. Eu poderia chamar ou aceitar a conversa e fazer a situação do Vasco é essa. O imbróglio jurídico é esse, os riscos envolvidos é esse, e a gente tem dois caminhos. Um investidor nesses moldes ou um resgate com um associativo no domínio e buscando um investidor assim assado ou daquela maneira. Enfim, vamos para dentro, todos, nesse modelo em que o Clube de Regatas Vasco da Gama e seus interesses, especialmente os desportivos, vão ser preservados. Eu não tenho dúvida de que isso seria uníssono. Perfeito. Eu queria te perguntar também a respeito de uma outra situação envolvendo o Vasco da Gama. Você é candidato? Ô, Wellington. A presidência para a próxima eleição do Vasco? Não sou candidato. Você saiu na última. Isso. Na verdade, a candidatura ali naquele momento, ela tinha e teve uma função importante, uma função de uma defesa institucional dessa bandeira pró-Clube de Regatas Vasco da Gama, dentro dos interesses, inclusive, da SAF, da transparência, da proteção institucional e de um resgate que a gente entende que é preciso, resgate de valores. Essa pauta continua firme. Hoje não sou candidato, mas te adianto, já há uma articulação, uma movimentação, e aqui em primeira mão para você, meu amigo, de se startar um movimento já nos próximos dias em busca de uma construção dessa bandeira, para a defesa dessa bandeira, do resgate institucional do clube. Perfeito. Eu quero também te perguntar, aí vou te chamar até de doutor Leonardo Rodrigues. Recuperação jurídica ou recuperação judicial do Vasco da Gama. Que é isso? O que o torcedor tem que saber disso? Bom, vamos lá. Recuperação judicial. É um mecanismo que a lei prevê, tentar explicar aqui sem juridiquês, isso, né? Isso. É um mecanismo que a lei prevê para as empresas em dificuldade financeira
buscarem uma reorganização financeira para pagar suas dívidas através de um plano que ela consiga cumprir e quitar suas dívidas dentro com desconto, com deságio, parcelado, e que ela consiga ter fluxo de caixa para se reerguer. Basicamente é isso, para o leigo entender. Aí você tem as discussões, o credor trabalhista, o credor civil, o credor, as modalidades de credores, discutindo esse plano, como vai se dar, como vai se executar, que forma, quanto vai ser o deságio. E aí tem uma assembleia que ocorreu recentemente que aprovou esse plano de recuperação do Vasco. Agora, riscos de uma recuperação judicial são muitos. Quais? Falência, inclusive. E é importante a gente indicar, e foi objeto de profunda crítica no âmbito do Conselho Deliberativo, é que, mais uma vez, esse debate foi ceifado. Partiu-se de empresas que são empresas sólidas no mercado, de estudos de empresas de reorganização financeira, mas essas mesmas empresas que apresentaram como melhor opção a recuperação judicial ou extrajudicial estiveram ao longo do clube pelo menos desde 2018, com propostas de reorganização financeira que foram frustradas. Há 7 anos. Pois é. Então, quem me garante que essa pessoa, essa mesma empresa, que se ao longo desses anos frustrou em vários modelos e tentativas de reorganização, vai ter sucesso agora? Porque agora, num processo que é muito mais arriscado. E é importante aí, uma crítica que eu faço à lei, inclusive, acho que a gente pode debater mais à frente aqui. Eu tenho uma crítica à lei da SAF em relação ao futebol brasileiro, mas você tem um risco de quebra na falência e a sua marca, as suas propriedades intelectuais. O que é a propriedade intelectual? A Cruz de Malta, o nome, os símbolos do clube, tudo isso dota de valor não só emocional, não só Perfeito. de identidade, dota de valor econômico. E isso é precificado, e isso vai a leilão para qualquer um para solver os credores. Digamos, a marca, esses símbolos do Vasco vale aqui 1 bilhão, acho que vale muito mais, mas enfim, vale a 1 bilhão. Vai a leilão, acha um credor qualquer 300 milhões. Vai depositar 300 milhões. Os credores vão brigar para cada um pegar a sua fatia desses 300 milhões e o cara vai embora com essa marca. Livre, leve, solto e faz dela o que quiser. Monta um time onde quiser, porque ele passa a ser dono do nome e das propriedades do Vasco. Isso é grave, isso é sério. Isso é muito sério. E assim, esses riscos não foram apresentados à massa, não foram apresentados ao conselho, não foram debatidos. Assim, imaginem, você pode ter, inclusive, por detrás, não estou dizendo que é o caso e nem duvido da idoneidade das pessoas, mas você pode ter por detrás de movimentos como esse, não especificamente do Vasco, mas de recuperações judiciais de clubes, essa intenção. Se for o caso, deixa falir, se não tiver jeito, deixa falir. E aí vem o credor e compra a marca limpinha. Inclusive zerado de dívida. É importante você falar sobre isso, doutor Leonardo, porque muita gente acha assim, até porque foi o que venderam na época. Ó, vai entrar o dinheiro, vamos pagar as contas e a gente vai fazer um baita time. O que passaram para o torcedor em termos de SAF seria isso. Exatamente. E aí? Você já falou, o Vasco pode voltar, inclusive, ser associativo, mas seria um caminho muito longo. E talvez não seja o melhor caminho nesse momento. Qual o seu sentir? Bom, eu não tenho dúvida que o melhor caminho, por mais árduo que seja, seria voltar ao clube, o domínio do futebol, seja ele o clube controlando a SAF ou ele voltando efetivamente com a estrutura do clube de Regatas Vasco da Gama e extinguindo a SAF. Não tem dúvida que pro Vasco isso seria o melhor caminho. Mas muito se fala, o caminho é muito árduo, é muito difícil, e assim, isso depõe um pouquinho quanto a história do Vasco, né? Porque a história do Vasco, desde a sua fundação, ela é feita de obstáculos.
de não se dobrar e não se curvar a obstáculos. Se não tiver um estádio, não joga campeonato. É isso. Se não tirar o jogador, os jogadores negros e pobres não vai jogar. E assim, o Vasco e a própria construção de São Januário, ela foi embargada, ela teve suas artimanhas ali para brecar cimento no porto. Então, assim, se fosse... não tem outro jeito, isso vai dar muito trabalho. Dá trabalho, amigo. Dá trabalho. Mas o fato de dar trabalho não quer dizer que não seja o melhor caminho. E exatamente por dar trabalho é que talvez seja o melhor caminho, porque geralmente os caminhos fáceis são os piores caminhos. Então, assim, a gente tem que acabar com essa história no Vasco. Não tem outro jeito. É melhor um outro cara do que um vascaíno à frente. Não, porque o vascaíno, mal ou bem, ele tá envolto no clube, ele sente o clube, ele pertence ao clube. E você consegue implementar a estrutura profissional. Você citou aí o exemplo do Palmeiras, por exemplo. Você tem elementos, exemplos no país e fora que demonstram que esse compromisso com a institucionalidade, com a desportividade, pode vir sim, mesmo que amador num ambiente de pessoas vascaínas dedicadas à gestão, vir acompanhada de um processo profissional de gestão. Isso é possível. O sucesso está na gestão. Agora, é difícil? Não tem dúvidas. E assim, o Vasco se colocou numa situação muito difícil. Mas eu volto a dizer, para mim, o Vasco está com a oportunidade de ouro de corrigir a rota e se transformar o gigante que é diante desse desafio que tem pela frente. Voltar a resgatar aquele gigante, voltar o sentimento de pertencimento, sentimento de identidade, de dono, de ser a antítese do que é o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, o Vasco precisa resgatar esse sentimento, precisa efetivamente ter de volta esse lado desafiador, porque foi exatamente abandonando esses sentimentos, essas bandeiras, que são estacas de fundação do Vasco, que o Vasco sucumbiu. O Vasco passou anos e anos, Wellington, você pode me dizer muito melhor do que eu, várias crises financeiras. Nossa Senhora. Várias. Não foram uma, duas ou três. Foram várias. E sempre as enfrentou. Então, por que agora tem que ser diferente? E as contornou. Exatamente. Por que agora tem que ser diferente? Porque o monstro é um pouco maior? Ora, assim, foge a essência do Vasco se dobrar aos obstáculos. O torcedor do Vasco pagaria essa dívida de 1 bilhão e 400 milhões? Nesse ambiente de resgate, de recuperação institucional, não tenho dúvida. E é isso que a gente precisa resgatar. A gente precisa repactuar o Vasco. O Vasco e o vascaíno precisam se repactuar em torno de valores e sentimentos que são estacas de fundação do clube. Perfeito. Porque não há instituição na história, no mundo, que não sucumba quando você abandona seus preceitos, sua missão, seus valores. Por exemplo, muito se fala em análise empresarial, análise SWOT, forças, fraquezas. E nas forças estão exatamente a questão do respeito à missão, aos valores, aos preceitos que forjaram aquela instituição. Se você os abandona, você está fadado ao insucesso. É a história do herdeiro que quer inventar a roda e abandonar, fazer diferente o que o pai fazia no negócio. E dava certo. Então, assim, a gente tem que olhar para o passado e tirar os exemplos, tirar os valores e, claro, trazer e adequar para a sociedade moderna, para os tempos atuais. Você não necessariamente tem que repetir, mas você tem que aprender valores, corrigir erros e aproveitar acertos. É isso que a gente precisa e é esse movimento que a gente está buscando reiniciar agora, já que ano que vem a gente tem um processo eleitoral, a gente está buscando fazer uma organização e iniciar um movimento. Muito provavelmente deve ter pontapé inicial no próximo dia 30 na Casa dos Açores, ali na Tijuca, na Mel Matos. A gente deve rodar um comunicado, um convite e convido a quem quiser comparecer ao evento. Desde já a gente vai soltar aí nas redes
Acho que é importante, porque é um debate aberto, vai ser aberto. Não tem... Compareça e ouça as ideias e, se convergir, junte-se a nós. Perfeito. Se não convergir, ter essas críticas, sugestões, e a gente faz esse processo com maturidade. É o que eu costumo dizer. Não se pode furtar o debate. Quem se furta ao debate fica no deserto. Eu queria te perguntar, já caminhando para o final, você acredita que vai sair um novo estádio de São Januário? Vai ser igual o primeiro que você falou, segurar o cimento no porto, embargar a obra? Você acha que dessa vez vai ser mais simples? É lógico que, pelo amor de Deus, você refazer um estádio de futebol não é nada fácil. Então, Elton, eu tenho muito receio. Torço e farei força daquilo que eu puder fazer para que essa obra saia e finalize. Assim, é óbvio que, não estando na gestão, a gente tem algumas dificuldades. Mas torço bastante. Tenho receios e, pela falta de transparência, mais uma vez, nos processos. Tenho receio porque, pelo fato de ter se criado uma SPE, que era necessária pela lei do potencial construtivo, mas que tenha se isolado o nosso principal ativo, que é o Estádio São Januário, inclusive no âmbito de prestação de contas daqueles que vão tocar a obra, porque isso se tornou uma bolha e não será submetido a conselho. Eu tenho muitos receios sobre isso, mas faço aqui, não a minha torcida, me coloco à disposição do que tiver para que essa obra saia, até porque eu acho que a gente vai precisar, inclusive, da participação do vascaíno, porque me parece, assim, a minha sensibilidade é que 500 milhões, ou 500 e alguma coisa, que geraria o potencial construtivo, não me parece suficiente para uma reforma de um estádio com a idade que tem o nosso estádio. Então, acho que no final a gente vai precisar, mais uma vez, desse movimento vascaíno, que é um movimento, mais uma vez, que colocou aquilo de pé, né? Que recoloque agora modernizado. Tomara. Doutor Leonardo Rodrigues, obrigado pelo seu carinho, pela sua oportunidade de conversar com a gente, né? Você deixou o seu escritório, veio aqui falar comigo, agradecer o Mauro também, que é, sem dúvida, hoje um grande incentivador do nosso trabalho, do nosso canal. Fica à vontade aí para a gente fechar os trabalhos. O que o senhor gostaria de levar aos torcedores do Vasco da Gama neste momento? Bom, Elton, primeiramente agradecer aqui o espaço, parabenizar você e o Mauro por esse movimento. Eu acho que é um movimento, todo movimento que fomenta o debate para além dos muros de São Januário, para além da política interna, fazendo chegar a informação com clareza e com as correntes que militam no Vasco ao torcedor. Isso engrandece o debate, isso dá maturidade ao debate, isso elucida o torcedor. Isso é importante, principalmente num ambiente que eu reputo, como eu falei aqui, de uma necessidade de repactuação do Vasco. Acho que, então, toda iniciativa como essa precisa ser louvada, fomentada. Faço vezes aqui, já me inscrevi no canal, torço para que mais pessoas se inscrevam, acompanhem, porque realmente faz a diferença. Muito bem, muito obrigado. Com relação à mensagem ao vascaíno, é isso, é buscar a melhor compreensão e não julgar por um resultado imediato. Eu sei que é difícil, são anos sucumbindo desportivamente. A gente tem uma questão aí de resultado, de iminência, de ansiar um resultado melhor, mas isso não pode custar o nosso futuro. A gente cometeu um erro exatamente nessa ânsia, levada por informações de meias verdades e mentiras inteiras. Então é preciso clareza, é preciso entender melhor, elucidar e buscar a repactuação em torno desse sentimento de altivez do Vasco, desse desafio de resgatar essa essência do Vasco, de não se curvar aos desafios. E, por fim, gostaria aqui de destacar, acho que seremos campeões na Copa do Brasil, vamos passar pelo Fluminense, acho que até com certa tranquilidade. Nossa! E meu palpite é que a final será Vasco e Cruzeiro, e certamente
se num primeiro ou num segundo jogo, não sei, estarei lá em Minas Gerais acompanhando em loco, certamente. Maravilha, maravilha. Gente, gostou? Deixe aí o seu comentário, né? Coloque o nome da sua cidade, de onde você nos acompanhou. Se tem uma ideia, passa uma ideia também, não tem problema. Aqui a gente quer ajudar o Clube de Regatas Vasco da Gama. A partir de agora, a gente quer fazer sempre esse podcast, de preferência por semana, sempre trazer uma pessoa expressiva que possa debater as coisas do Vasco, contar a história, projetar, enfim, fazer aqui da melhor maneira possível. Deixa eu agradecer também, então, doutor Leonardo, ao senhor pela participação aqui conosco, agradecer meu amigo doutor Mauro Mac, um incentivador incrível, um dos primeiros inscritos do canal Wellington Campos FC, e que o senhor seja muito feliz. Leve um beijo carinhoso lá pro Davi, pro Benício. Obrigado. E saudações vascaínas, né? Saudações, Wellington. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Mauro. E deixar um forte abraço aqui pro Eduardo, um grande amigo. Grande Eduardo. Me incentivou a vir aqui no seu canal, que é um sempre então, prazer. A culpa é dele. A culpa é dele. E você falou aí que mande sua mensagem no canal para chegar ao Vasco. Deixo aqui meus contatos, se alguém quiser se sentir à vontade. Meu e-mail, meu telefone vai ficar aqui à disposição. Se alguém quiser contatar, a gente está à disposição. Maravilha. Minha gente, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu agradecer você, né? Do Rio de Janeiro, doutor Leonardo Rodrigues e Wellington Campos. Fiquem com Deus.